Estamos de volta com o Alerj Debate. Nossa conversa hoje é sobre a crise no setor de petróleo e gás e os desafios para superá-la. Como falávamos no primeiro bloco, o Comperj depende aí de um investimento da Petrobras, né? Mas no início desse ano, o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, anunciou que já está providenciando a licitação para continuar as obras ainda em 2017. Né? Pelo menos as obras da unidade de processamento de gás natural. Por que essa obra é tão importante? Então, Fernanda, por que a obra da UPGN, né, a Unidade de Processamento de Gás Natural do Comperj, é muito importante? Só fazendo um preâmbulo antes, o Comperj era uma obra muito importante, era um mega projeto, né, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, cujo viés inicial era a produção de petroquímicos básicos, um insumo importante para o Brasil. Não é? Ele era dividido em 2 trens, 2 etapas, né, um primeiro trem com uma produção de 165 mil barris de petróleo dia, onde, além de petroquímicos, iria se produzir aí também diesel, querosene de aviação, nafta, né? Entendendo que o diesel hoje é muito importante para o país hoje é importador de óleo diesel, né? Então o Comperj era muito importante, além de, como o deputado Milton Rangel colocou, tem um impacto muito grande na região de Itaboraí e municípios vizinhos, como Tanguá, Rio Bonito, São Gonçalo, Cachoeiras, Guapimirim, né? E outros municípios ali. E certamente... Era um projeto muito audacioso, muito, né? Audacioso. E hoje a gente está falando de retomada de uma unidade. De uma unidade. E entenda o que o deputado Milton Rangel colocou, é muito importante. Empresas como a Petrobras e como o próprio Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro geram em torno dela uma série de outras empresas de segunda geração, terceira geração, né, que obviamente é uma coisa gigante e que gera, obviamente, muitos empregos e renda. Né, isso que o deputado... Empresas de economia limpa, né? Claro. Empresas de tecnologia de ponta. Perfeito. São empresas que usam muito mais a tecnologia e a sabedoria humana do que... Não polui, não suja, não faz nada disso, entendeu? Elas usam tecnologia. Então, a Petrobras usa muito dessas empresas, lança mão dessas empresas para utilizar nas suas plataformas, para utilizar no próprio Comperj. Claro. Então, é muito importante essa indústria paralela. Tecnologia avançada, né? Isso. Perfeito. Bom, então, exatamente o que você falou. O que na verdade, a Petrobras anunciou agora? A retomada da unidade de processamento de gás natural do Comperj. Então, nós não estamos falando do Comperj, né, daquele trem de 165 mil barris. Estamos falando da unidade de processamento de gás natural. O que essa unidade faz? Como o nome diz, ela processa gás natural. Ela pega gás natural que vem do poço de petróleo e faz um processamento necessário para que esse gás natural entre posteriormente na malha de transporte. Por que essa unidade hoje é importante? Como nós sabemos, né, e podemos ver no mapa, né, grande parte da produção de petróleo que nós estamos vendo à frente vem da Bacia de Santos, dos campos de Lula, dos campos de Atapu, de Búzios, né, de Libra, ok? E esse gás tem que ser escoado. Então, esse escoamento do gás da Bacia de Santos para a costa do Rio de Janeiro, que a gente chama de Rota 3, ok? Então, esse gás tem que chegar na costa e tem que ser tratado, né? Então, há a necessidade, sim, de uma unidade de processamento de gás natural. Porque se eu não tiver ela, eu inviabilizo, inclusive, a produção de petróleo. Né? Então, essa é uma obra que tem prioridade para a Petrobras. Não dá para a gente ficar otimista em relação, pelo menos, à obra dessa unidade. Sim. E há uma expectativa, pelo que a gente ouve aí dos sindicatos, né, como você colocou também no início, que ela gere aí, de forma direta algo em torno de 6 a 9 mil empregos diretos e possa chegar naquela ordem que você falou de 20 mil empregos indiretos. E, obviamente, como o deputado colocou, também dá uma dinamizada na economia da região, né? Deputado, também outra informação mais do início desse ano é que essa chamada para licitação para continuidade das obras do Comperj, só empresas estrangeiras foram chamadas, segundo o presidente da Petrobras, porque ele não pode, nesse momento, chamar empresas que estão envolvidas na Operação Lava Jato. O senhor vê algum problema nisso? Tem alguma crítica a fazer? Não tenho nenhuma crítica a fazer esse chamamento. Porque as empresas vão empregar aqui. Elas, apesar de serem estrangeiras, o emprego vai ser aqui, os caras não vão trazer
os profissionais para trabalhar aqui de fora. Traz um diretor, traz um técnico especializado, mas a massa de mão de obra vai ser contratada aqui. E essa questão da Lava Jato é mais um percalço que ela causa para a gente. Quer dizer, eu já falei por diversas vezes, eu sou a favor da Lava Jato, eu acho que a Lava Jato tem que ter um fim, ela teve um início e tem que ter um fim, e a gente está com dificuldade de ver o fim, porque ela está midiática demais, então as pessoas estão vendo uma grande oportunidade de aparecer na mídia, mas ela tem que ter um fim. E essa Lava Jato, ela deveria ter excluído desse processo as entidades, as empreiteiras, os donos das empreiteiras são os sócios das empreiteiras. Todas elas são SA. Prenda o executivo, prenda todos os executivos, mas não acabe com a empreiteira. A empreiteira, ela é uma empresa SA e ela deve ser respeitada, porque quando você fecha uma empresa dessa, você bota milhares e milhares de empregados que não roubaram um tostão na rua. Milhares e milhares de famílias que não roubaram um tostão na rua. Então, a gente tem que parar de enxergar essas empreiteiras como o vilão da história. O vilão é o dono da empreiteira, o vilão são os políticos que se apoderaram durante 13 anos da Petrobras. Esse é o vilão da história. Então, isso já é uma consequência disso. Agora, a gente precisa realmente retomar. E você vê que os números que o Zé Mauro apresentou aqui, nós, quando falamos de Comperj, quando foi idealizado o Comperj pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se pensou em fazer um complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Como o próprio nome diz. Teríamos 30 mil empregos diretos. Hoje nós estamos dando, graças a Deus, se até o final do ano conseguimos 6 mil diretos. Então é uma mudança de paradigma, causado por toda essa questão que a gente está vendo aí na mídia. O Pedro Parente está fazendo de tudo para voltar a ter uma Petrobras dinâmica no Rio de Janeiro. No Brasil. Quer dizer, a Petrobras não pertence ao Rio de Janeiro, ela está instalada na maior parte no Rio de Janeiro, mas ela é brasileira, é uma empresa brasileira que tem inclusive explorações lá fora. Tem coisas mal feitas aqui dentro e tem coisas mal feitas lá fora. Então, tem coisas bem feitas aqui dentro e tem coisas bem feitas lá fora. Então, nós precisamos que isso seja urgentemente retomado. A população do Rio de Janeiro precisa desses empregos. As prefeituras precisam dessa arrecadação. O Estado precisa voltar a funcionar como funcionava antes. Não com aquela pujança toda de 80 milhões de arrecadação, tudo bem, que não chegue mais a isso. Mas que chegue alguma coisa próximo que dê para sustentar as UPAs, os postos de saúde, as escolas, as universidades do Rio de Janeiro que estão fechadas, as FAETECs do Rio de Janeiro, as escolas técnicas do Rio de Janeiro que estão fechadas. Então nós temos hoje a indústria petrolífera abandonada e a indústria naval abandonada. E, consequentemente, todas as indústrias acessórias e que estão em torno dessas fechadas e desempregando famílias e famílias de cariocas e fluminenses. Um outro setor que também tem sofrido com a crise é o setor naval. Tem um estudo da Firjan, publicado em 2016, que mostra que 40% dos estaleiros de grande e médio porte do Brasil estão no Rio de Janeiro. 40% é um número bastante... Quase todos fechados e falidos. Considerável, pois é. E desde o fim de 2014 o setor vem demitindo. Qual é a perspectiva daqui para frente para a indústria naval? Então, Fernanda, eu acho que o deputado Milton Rangel, ele colocou bem no início, quando ele disse que, na verdade, a parte de royalties é apenas o aumento que eu citei aqui da arrecadação dos royalties, é apenas uma parcela nisso tudo e que, sem dúvida, é muito importante também toda essa geração de empregos que a indústria ela propicia. Que a gente estava falando, uma mega empresa como a Petrobras, se ela está bem, se efetivamente ela demanda serviços, tem várias outras empresas que orbitam em torno dela e que geram emprego, geram renda, geram tecnologia, como o deputado bem colocou. O que nós vemos quando a gente analisa esse estudo da Firjan, é que, efetivamente, o que aconteceu no Brasil no período de 2013 a 2015? Nós tivemos só no mercado de petróleo, gás natural e indústria naval, o fechamento de algo em torno de 15 mil postos de trabalho, só nesse segmento. Desses 15 mil postos de trabalho, 10 mil postos de trabalho foram na indústria naval, correto? E 5 mil postos
mais direcionado para a parte de exploração e produção de petróleo e gás natural. O país que chegou a ter, né, como mostra o gráfico da Firjan, o país que chegou a ter lá em 2014 mais de 80 mil postos de trabalho na indústria naval, tem hoje, né, algo em torno de 40 mil postos de trabalho, né, o que é muito pouco. O Rio de Janeiro, né, que chegou a ter mais de 30 mil postos de trabalho, hoje tem algo em torno de 20 mil postos de trabalho, né? Isso a gente analisa, isso é o estudo da Firjan que está mostrando isso, 2013 a 2015, não contempla 2016. Esse cenário pode ser... Eu ia contestar esses números. Esse cenário pode ser... muito pior. Esse cenário pode ser pior ainda se a gente analisar 2016. A Firjan não tem, pelo que a gente analisou, os números só tinha até 2015. Né? Então, concordo com o deputado que o número pode ser pior ainda. O fechamento de posto de trabalho no ano de 2016 foi violento. Violento, exatamente. Então, é claro, né, o Rio de Janeiro, que tem uma vocação para o petróleo, e obviamente, por conta do petróleo, tem uma vocação para a indústria naval, né, sofre muito com tudo isso. E claro que todos nós, como brasileiros, como cariocas, né, nós torcemos pela retomada da Petrobras, que a Petrobras volte a ser pujante, volte a gerar emprego, volte a gerar serviços, né, porque isso certamente vai fazer com que o Brasil seja um país melhor e, em especial, tratando do Rio de Janeiro, que tem toda essa vocação para o petróleo, supere a crise econômica e passe a ser aquele estado que a gente deseja também, né? Claro. Agora, se a gente observar esse mapa da Firjan, essa linha pontilhada, ela se refere a empregos no Rio de Janeiro. Da indústria naval no Rio de Janeiro. E essas barrinhas que são... É o percentual... no Brasil. O percentual do que representava a indústria naval do Rio de Janeiro no Brasil. Sim. Okay? O que a gente pode ver nesse gráfico é que quando cai no Brasil o emprego da indústria naval, no Rio de Janeiro ele não cai tanto assim. Por que isso acontece? Na verdade, cai bem, né, Fernanda? A gente sai lá em 2014 de algo em torno de 30 mil empregos para 20 mil empregos, e isso, como o deputado ressaltou, analisando até 2015. A Fernanda está se referindo antes de 2014, porque realmente houve um incremento através do governo do Estado, um incremento na indústria naval do Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma situação na indústria naval antes do governo Sérgio Cabral de falência, de fechamento da indústria naval praticamente. O governo Sérgio Cabral ele incentivou essa reabertura desses estaleiros. Então, cai no Brasil, mas no Rio sobe até 2014. 2014 em diante, cai junto. Exatamente. Perfeito. E a partir disso cai todo mundo. E você vê que a participação do Rio, mostrada pelas barras, né, ela diminui lá de 2000, né, do início lá, porque também tem outros estaleiros funcionando em outros estados do Brasil, tá certo? Né? Então é isso. E o que o deputado bem colocou realmente é isso, né? No início ali do governo Sérgio Cabral, há uma retomada dos investimentos na indústria naval, exatamente. Né? E que realmente reativa essa indústria naval no Rio de Janeiro. Okay? Esse estudo da Firjan, ele é otimista também, ele prevê uma retomada dos empregos até o fim desta década. Exatamente. A gente pode confiar aí nessa informação? Fernanda, eu acho que isso é correto, porque veja bem, é possível, porque veja bem, se você olha aquela projeção que eu te dei, que hoje a gente produz 2,5 milhões de barris de petróleo por dia, e a gente está olhando para o futuro, daqui a 10 anos, 2026, passando, né, por todo esse período, numa produção crescente de petróleo, chegando a 5,2 milhões de barris, né, obviamente eu tenho que ter pessoal para fazer esse serviço, né, isso vai gerar emprego, precisa da indústria naval, né? Então, de certa forma, sim, há uma tendência de que isso seja crescente também. Se não arranjarem uma operação canoa furada, né? Igual com a carne fraca, né? Vamos torcer, então, para que essas sejam as perspectivas, boas perspectivas para o nosso Estado. E eu agradeço muito a presença dos dois aqui. Obrigada pela participação. Eu que agradeço por mais uma participação e vamos torcer para que sejam proféticas as palavras do nosso querido José Mauro. Vamos torcer. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.